eu quero deixar aqui de imediato um alerta de spoilers. A gente vai dar os maiores spoilers possíveis nessas 3 obras. Tudo bem, olha só, pessoal. Eu vou começar falando aqui de Game of Thrones, mas a gente já adianta que o que liga essas 3 obras e por que a gente escolheu essas 3 obras, né? Porque nas 3 obras um personagem importante é sacado da narrativa, é tirado de nós. A narrativa nos dá um personagem magnífico e, de repente, nos tira ele. E tira ele de nós, quem está assistindo, e tira ele de outros personagens que se relacionam com esse personagem principal. E aí esses outros personagens comem o pão que o diabo amassou e se viram sozinhos no mundão, né, cara? Acho que essa é a sacada, né, Guilherme? Exatamente. Aquele momento que você fala assim, nossa, estou apaixonado. E as pessoas estão todas confiantes de que as coisas vão dar certo, de repente... sacar também pode ser igual a tomar uma facada no bucho. Assim, o rapaz né, completamente removido. E tipo assim, eu antes de assistir a série Game of Thrones, eu li o livro, né? Li o primeiro volume. E tipo assim, a vontade que eu tive quando o Ned Stark foi decapitado, a vontade que eu tive foi de jogar o livro pela janela, cara. Eu abri a janela, mas não joguei o livro. Eu tive a vontade de jogar o livro pela janela, cara. E, tipo assim, com o Claymore, com o Blood Saga, eu tive vontade de jogar o computador pela janela. Eu acho que a sensação é essa mesmo, né? Você se apega, né? Acho que essas obras, elas apresentam esses personagens para nós de uma maneira que a gente se afeiçoa muito rápido a eles, porque todos eles são admiráveis, né? São sempre personagens admiráveis por algumas razões que a gente vai falar. Mas é aquela coisa, o cara te faz amar pra tirar de você. É muito... É cruel. É cruel. Mas a gente reconhece que é magnífico, né? É magnífico, exatamente. Eu acho que essa quebra de expectativa associada a como isso de fato impacta a obra, impacta a gente com o que está assistindo, é muito bem feito, né? Não é simplesmente uma questão de... Até depois de Game of Thrones a gente tem visto até uma coisa de que as obras têm passado, talvez, a matar muito mais os seus personagens, mas a morte, ela precisa ter um significado na estrutura da narrativa também, né? Para não ser só, vou matar só para gerar uma tristeza no público. E até porque, às vezes, matar um personagem dessa magnitude pode realmente fazer o cara jogar o computador pela janela e não querer voltar mais pra obra, né? Então é muito arriscado. Corre o risco, né? Corre o risco. Mas enfim, eu vou apresentar aqui o Game of Thrones. Todo mundo já conhece por causa da série. É notório que a série fez muito sucesso. Mas eu tive contato em 2010 com essa obra. O primeiro e o segundo volume eu li antes da série, né? A série é de 2012. Então, os 2 anos eu li antes da série. E o que acontece? Eu percebi que tratava-se de um livro diferenciado, né? Mesmo porque a mecânica narrativa do livro é diferente de tudo que eu já vi em livros de fantasia. O livro não é sobre só um personagem, não. O livro tem arcos. E o narrador é um narrador distinto para cada arco do livro. Cada arco ele tem uma personagem como foco, né? E o narrador é a consciência emancipada daquele personagem, de modo que se troca os arcos, se troca os personagens, se troca o narrador, o que o narrador tem acesso daquele mundo. O Martin descortina pra gente um mundo, um planeta inteiro, né, com continentes, cada continente com sua cultura, né, e várias culturas dentro de um mesmo continente, e o continente principal, que é o Westeros, todo mundo deve saber disso, é um continente que equivale à Europa medieval. Mas tem uma religião ou várias religiões próprias, culturas próprias, enfim. E a gente entra nesse universo pela casa Stark, né? Por quê? Porque dos 8, eu não sei os números exatos aqui, mas dos 8 arcos que tem no primeiro livro, uns 5 ou 6 são arcos de personagens da casa Stark. Então você se familiariza, sobretudo, com Jon Snow, com o Ned Stark, né? Que é o nosso mote aqui. O primeiro é o Ned Stark, tem a Catelyn, tem a Arya, tem o Bran. Enfim, são vários os personagens da casa Stark que discutindo o universo. Então você, no primeiro livro, aprende sobre esse universo com o olhar, né, da casa Stark. Então eu me reconheço, se eu fosse fazer parte desse mundo e pudesse escolher, eu queria nascer na casa Stark. Quem não, né?
Tipo assim, eu acho os Starks muito mais interessantes, inclusive, do que os Targaryen, ou do que os Lannister, enfim. Essa questão do inverno está chegando e de que os Stark não usam carrasco é uma coisa incrível, né, disso? Será que se o Putin seguisse essa ideologia dos Stark, de que os Stark não usam carrasco, quer dizer, quem fez a sentença que execute a espada, será que ele manteria a guerra disso? É uma pergunta complexa, né? Assim, de repente o cara joga uma pergunta dessa, sei lá, não vale pensar nisso, não. Cara, mas eu acho que é muito sobre uma ética, né? Os caras têm uma ética. Os caras têm uma ética. E eles vão pagar o preço, inclusive, né? Dessa ética. Que é uma coisa que a gente vai ver aqui no jogo político, né? Não só a Rússia, né? Mas raramente. Quem manda, governantes aperta o botão. Talvez a grande frase seja, né? Cada casa do nosso mundo, na verdade, aperta o botão. Porque e acho que é legal, né? Porque a força desse, né? Executa, né? O cara se põe, ele se responsabiliza pela ação, né? E a gente vê isso lá quando o Ned brada a espada para executar, né? Para fazer, o cara se envolve, né? O líder se envolve diretamente. Não, eu tô falando isso, Gui, porque execução. O primeiro capítulo é assim, o Martin coloca o primeiro e o último capítulo dos Coringas. Sim. São personagens que narram que morrem. O primeiro capítulo e o último capítulo, o personagem que narra morre, né? E o que acontece? Tem um personagem na muralha, o primeiro capítulo do livro, ele morre. Sim. E aí o segundo capítulo do livro já é o Ned Stark indo decapitar o cara que foge da muralha, porque vê os White Walkers, os zumbis, e aí fica impressionado com aquilo, foge, deserda da muralha, e aí o Ned Stark, como é o suzerano do norte, ele tem que matar o patrulheiro, só que ele não manda o outro, um terceiro, matar por ele, ele mata, porque se é ele que dá a sentença de morte, ele tem que executar a espada. Sim. É o que reza essa questão moral da casa Stark. Então, tipo assim, tem toda a questão dele preparar a espada, da espada ser uma Claymore, né, uma espada bastarda, uma espada enorme, né? A gente vai falar de Claymore daqui a pouco. E, tipo assim, depois que ele decapita o soldado, ele vai para debaixo da árvore, limpa a espada, reflete sobre essa ação dele, ele leva o filho mais novo para ver a decapitação, porque no futuro esse filho também vai ser um lorde. Então, tipo assim, tem toda uma ética da casa Stark que é simplesmente incrível e apaixonante, né, isso? Eu acho que num mundo que a gente vai ir vendo cada vez mais a brutalidade, né, até porque se trata do nosso próprio, muitas dinâmicas do nosso próprio mundo, né, e você vê um personagem que mesmo na execução, mesmo na ação da violência, ele é guiado por uma moralidade, né? Eu acho que é isso que encanta a gente em relação à casa Stark mesmo, né? Porque você vê uma família, né, governantes que estão vivendo num lugar que é bastante árido, né, em relação ao resto, né, o inverno, ele não perdoa, né, disso, o Westeros não perdoa, não perdoa, ele não perdoa, exatamente, e aí você vê um cara que, né, um líder que tá ativo, né, que realiza, que não só pensa, uma casa que é comprometida com o bem coletivo, né, porque ela é que tá mais próxima da muralha, que nós vamos ver que esse é um dos temas, né, aí voltando um pouco na política, de que há um problema que é coletivo, que é a ameaça que vem do norte, né, e a casa dos Stark é a que mais está comprometida a princípio com isso, né, porque estão próximos, né, tem mais conexão com esse problema geral. Então é um cara que, pela sua ética, pelas suas convicções, ele marca a gente, né, como um cara admirável, né, realmente, porque acho que é aquela projeção de tanta coisa que às vezes falta no nosso mundo, né, desses valores, né, bem assentados. Então, acho que... E aí, o que o Martin faz nisso? Ele, em 1000 páginas, constrói o Ned Stark no primeiro livro, porque você vê o Ned Stark pelos olhos do Ned Stark, no arco do Ned Stark, mas você também vê o Ned Stark nos arcos dos filhos e da esposa. E você admira o Ned Stark como um homem absolutamente assim, ético, comprometido com um certo tipo de moralidade, um homem que tem palavra, que nesse jogo político, Game of Thrones, né? No jogo dos tronos, palavra é a última coisa que se espera, né? E o Ned Stark, a palavra empenhada, ele cumpre, sabe?
e por causa dessa palavra ele vai ser decapitado, né? Sim. Por um rei adolescente que tinha tratado uma coisa e no calor da situação decide pela decapitação do Ned Stark. Como é que foi isso pra você, Guiço? Você ficou sabendo que o Ned Stark foi decapitado lendo o livro ou assistindo a série? Assistindo a série, né? Eu não li os livros, né? Então eu acompanhei Game of Thrones todo através da série. E aí eu né, tava lá, assim... Isso, quando você assistiu, o que você sabia? Não tinha a menor ideia. Eu não tinha a menor ideia. Eu passei mal. Naquele momento que eu fiquei assim... assim, eu não estava esperando, definitivamente, né? E foi aquela sensação em que você acompanha o personagem e até o último segundo você tem aquela, assim, esperança de que algo ia acontecer que ia salvá-lo, né? Até o último momento em que o Carrasco tá lá, prestes a executar ele. E você vê, né? Você já adiantou, né? A personagem, a Arya, tá lá no meio do público, observando o que vai acontecer com o pai. A outra filha, me fugiu o nome. Sansa. A Sansa. Também tá naquela situação. A Sansa desmaia, né? Desmaia. Então, assim... É interessante também que eu acho que essas personagens, elas também são a representação do público assistindo aquilo, de incapacidade de impedir aquele evento, né? E aí, cara, foi desesperador. Não acho que não tem outra coisa. E você vê, né, um cara ético, um cara correto, tentando fazer algo pelo bem do reino, pelo bem do que ele acredita, jogando com as cartas na mesa, né, sem nada escondido, receber o pagamento com a morte, né? Quem lê o livro, fica bem claro que ele fez isso pela Sansa. Que a Sansa estava na mão dos Lannister. Sim. E aí ele estava, no dia anterior à decapitação, ele estava preso na masmorra. E aí aquele eunuco vai conversar com ele e fala assim, ó, se você não falar mentira, se acusando a si próprio, se você bater na verdade de que os Lannister são corruptos, né, eles vão matar a tua filha. Então, tipo assim, fala mentira, fala que você é o corrupto, que você planejou a morte do rei, que é uma mentira. E eles vão te mandar pra muralha, mas você garante a sobrevivência da Sansa. E aí, na hora, ele faz isso, sabe? Então, até na hora de morrer, ele morre pelo outro, né? No caso dele. Então, tipo assim, o cara ele é de uma envergadura moral, assim... inquestionável. É inquestionável. E aí eu acho que é mais um dos elementos que acabam mexendo muito visceralmente com a gente, que é esse tema da injustiça, né? O personagem injustiçado, eu acho que ele mexe com as nossas entranhas, assim, né? A gente acaba gerando uma identificação muito grande. Por mais que a gente viva em um mundo repleto de injustiças, repleto de desigualdades, quando a gente vê isso em obras, quando isso é mediatizado pra gente acaba... É muito comum se conectar com esse tipo de personagem, né? É legal que no livro também, na série isso não aparece, mas no livro você vê a morte do Ned Stark no arco da Arya. A Arya está no povo, ela está lá na população que se juntou para ver aquele espetáculo, né? E a Arya já está sozinha, né? E ela vê o pai ser decapitado. E aí a narrativa conta como é que foi aquilo para ela. E aí logo o cara da muralha percebe que ela é filha do Ned Stark. E aí pega ela por trás, corta o cabelo dela para ela se parecer com um menino. E esse cara tenta levar ela, ele não consegue, mas ele tenta levar ela para a muralha, para o norte. E você vê do ponto de vista da Arya que é legal, porque quando o Ned Stark morre, ele deixa, sobretudo, o Jon Snow, a Arya e a Sansa. E esses três vão comer o pão disso. o pão. Os três vão comer o pão que o diabo amassou. E tipo assim, mas o legal é que eles passam tanta dificuldade, tanta injustiça, tanto aperto, tudo que você imaginar, né? Só que eles saem fortalecidos disso, né? Isso é legal. Isso é uma coisa incrível, o poder que essas pessoas têm de ressignificar o que acontece, né? Mas o que acontece é que você pode pensar que o Jon Snow é o herói. O Jon Snow é o herói da narrativa. O Gênero do Fogo é o Jon Snow, porque ele é filho do norte, dos Stark com os Targaryen. Tipo assim, mas o Jon Snow, quando o Ned morre, não estava pronto. Ele era um herói em formação. O herói próprio era o Ned Stark.
E é interessante que eu acho que quando a gente pensa em Game of Thrones, eu pelo menos vejo o Jon Snow como legítimo herdeiro do Ned, né? Como figura que se comporta muito parecido com ele, né? Como você falou, é o herói, né? É o herdeiro moral do Ned, né? Exatamente. Que chega, né? A gente vê aquela coisa da inocência, né? Dele em vários momentos, como um personagem que tem uma pureza, né? Que ele tem uma motivação muito, muito, pelo menos isso em termos da série, que ele vai até cometer, né? Alguns erros parecidos com... A gente chama erro do ponto de vista político, né? Não erro do ponto de vista moral. Ned foi correto de acordo com a sua moralidade até o fim, né? Mas foram erros sequenciais em termos do mundo da política, né? Que é justamente dar a sua palavra e manter a sua palavra até o fim é um erro, é um grande erro político, porque o político ele tem que estar o tempo todo lidando com contingências, né? Se a gente for buscar lá em Maquiavel, você já ia ver aquela questão. E se a situação muda, a palavra tem que mudar, né? Isso. Exatamente. A situação muda e a palavra não muda, zebra, né? Exatamente. E aí você tá jogando. Se a gente pensar como um jogo, né? É aquela coisa que de repente as regras do jogo mudaram e você vai querer jogar com as mesmas cartas que você tinha anteriormente, né? Então a coisa não dá certo. Mas, e aí eu acho que o Jon, ele vai fazer o seu caminho, né? Muito dentro da ótica do Ned, né? Enquanto as outras filhas vão seguir caminhos diferentes, né? A Arya acho que é a voz da vingança, né? Acho que ela é a vingança encarnada mesmo. Isso é interessante também, como que Pode falar. Essa mesma experiência vai impactar os três personagens de maneiras diferentes. Né? O que acontece é o seguinte, no livro ele fica muito, ele marca muito o sangue. Uhum. Tipo assim, a Sansa puxou a parte Tully da mãe, né, da Catelyn. Uhum. Até o cabelo ser vermelho, a Sansa saiu com sangue Tully. Uhum. Mas a Arya saiu com sangue Stark. Combativo. Sim. Essa questão da vingança vem daí, né? O Norte não esquece, é uma das frases, sim, né? Sim. O Norte se lembra, né? Então, tipo assim, e a Sansa não é uma guerreira. A Sansa foi criada desde pequena para ser uma dama, né? Uma dama. Sim. Então, tipo assim, e a Sansa não tem armas bélicas para lutar esse game, esse jogo, essa guerra, mas a Sansa se vira de um jeito, cara. Eu acho o caminho, a jornada da Sansa muito interessante. Sim. Acho que a Sansa dos três é a que vai ter que se virar dentro do jogo da política, né? Dentro do jogo dos tronos é a que vai ter que aprender. Eu não sei se o livro trata do mesmo jeito, mas na série a gente vê ela saindo de uma donzela indefesa até uma articuladora política, né? Que eu acho que até carece a série de mostrar isso melhor. Mas a gente vê ela crescendo como no livro ela ainda não vira, chega no 5º livro, ela não vira articuladora política, mas ela está no caminho, mas ela está começando, ela desperta, aí acaba o 5º livro. Mas a gente não sabe no livro o que acontece com ela. Com ela, sim. Eu acho que a gente já vê então, né, o efeito que esse personagem ser retirado, né, produz tanto sobre os protagonistas quanto sobre o mundo como um todo, né? Acho que o Ned era uma engrenagem tão importante, né? Que quando ele é retirado daquele sistema, tudo sai do eixo, né? Tudo começa um grande movimento, né? De reorganização do todo. De reorganização de tudo, né? Aquela peça era tão central que se não mexer, o negócio não vai funcionar mais. Né, eu acho isso muito legal, né, que acho que é a grande questão que vai estar por trás dos nossos, se a gente tem um foco, né, nessa conversa nossa, nos protagonistas que são impactados, mas tem essas figuras centrais, né, essas peças da engrenagem que satélites, vão... né? Satélites. Estrelas, né? Exatamente, e aí, no momento em que esse sol apaga, a gente vai ver a escuridão. A nossa trajetória é uma elipse, porque tem o sol. Se o sol apaga e desaparece, a gente sai pela tangente para um espaço escuro e vazio. Exatamente, né? Como, cara? E aí, só que aí o louco é que essas, né, se a gente fazendo assim com muita liberdade astrofísica, né, essas estrelas, elas vão ter que elas mesmas se tornarem sóis, né? Esses planetas, momento, né? Vão ter que em algum momento se tornar só,
passar por essa mudança de natureza mesmo, né? Perfeito disso. Né? Eles eram uma coisa que tem que luz, né? emergir luz. Eles vão ter que sair daquilo que eles eram e podia viver da luz dos outros para eles mesmos emitirem uma luz intensa, né? Ou morrerem no processo. Né? Deixa eu falar uma coisa pra gente terminar Game of Thrones. O Jon tem um arco, a Arya tem um arco, a Sansa tem um arco, o Bran tem um arco, e o Robb, que é o filho mais velho e quem vai suceder o Ned Stark quando o Ned Stark morre, não tem um arco. Sim. Você vê o Robb no arco da mãe, porque a mãe é extremamente protetiva em relação ao seu primogênito, que é o Robb. Né? Sim. E isso é uma coisa tão interessante disso. Sim. Ele não deu um arco pro Robb. O que o Martin estava querendo dizer pro leitor quando ele não dá um arco pro cara que é o mais forte deles todos, dos descendentes do Ned Stark? Sim. O que você acha? Eu acho assim, pelo menos assim, aí eu já vejo um pouco mais da ótica da série, né? Mas a gente sabe que acontece algo parecido com ele nos livros, né? O Casamento Vermelho e tal. Ele também morre, né? Ele também morre. Pra você... Casamento Vermelho, eu quis jogar o livro pela janela assim. Não, morre o filho disso. Morre o filho, exatamente. E por motivos iguais, né? Parecidos, né? Muito parecidos, né? Eu acho interessante que o Robb... uma frase que eu acho muito legal na série, acho que deve vir do livro, que fala, né, eu tô ganhando todas as batalhas, mas eu tô perdendo a guerra. Tipo assim, o cara era um excelente estrategista, né, um cara que vai ganhando as guerras, mas ele vai... Combatente, né? Combatente, estrategista do ponto de vista militar, né, mas ele vai perdendo a guerra com as suas alianças, né? Ele não consegue aglutinar, e aí essa é uma diferença dele em relação ao Ned, né? O Ned também deu conta de reunir, porque o Norte, o que é o Norte? O Norte é um monte de famílias diferentes, né? Um monte de gente com uma origem semelhante, mas com seus próprios valores, com suas próprias crenças, seus próprios símbolos, né? A gente vai vendo que cada casa menor está aglutinada pelas casas maiores, mas tem suas próprias identidades. E aí o Robb não consegue satisfazer aquele monte de desejo de vingança, de raiva, E ainda tem tem uma casa que é a casa que esfola as pessoas. Eu esqueci o nome deles. Os Boltons. Os Boltons. Ainda tem que mexer com o Bolton. Com o Bolton, né? E esse é estrategista aqui. Não, ele é estrategista no nível psicopata, né? Que é o que deixa muito claro. Mas eu acho que essa questão do Robb, né? Eu acho que não ter um arco, acho que já é um prenúncio de que ele vai ser mais um que vai rodar, né? Que vai rodar com... Tipo assim, você vê o Robb pelo olho materno, cara. Sim, isso é muito interessante disso. Muito interessante. E aí pode ser, talvez, né? Acho que demonstrar que essa proteção, ela foi, na verdade, uma armadilha também. E a Catelyn morre junto com o filho, né? Sim, junto com o filho. Pois é. Até o final, ela fica junto com o filho. Então, eu acho que né, magnífico essas coisas, como que ele, na verdade, já vai nos anunciando algo, né? Que às vezes a gente não quer aceitar que vai acontecer, né? Tanto que a obra tem uma série de prenúncios que você só vai se dar conta quando chega, né? Quando a coisa acontece. Não, o Martin tem a capacidade de fazer assim, ele abre um parênteses na página e aí no outro livro, na página 800, ou seja, 2.000 páginas depois, ele fecha aquele parênteses que ele abriu, cara. Como que ele consegue fazer isso? É um planejamento absurdo em relação, né? Absurdo em relação à própria obra. Vou falar assim, quem assistiu a série, minha sugestão, tá? Se for possível, leia o livro, porque o livro recompensa muito o leitor. É o melhor livro de fantasia que eu li, assim, sem sombra de dúvida. Sim. Eu já li o Silmarillion, já li o Hobbit, já li Deuses Americanos, todos esses são maravilhosos, não tem nem que tirar nem pouco. Né? Não li o Senhor dos Anéis, interessante isso. Mas dos livros de fantasia, o Game of Thrones pra mim foi o melhor. Então, ele recompensa muito o leitor. Sobre essa questão da mecânica narrativa dele, ser narradores distintos e narradores que não são onipotentes, né? São narradores que estão dentro da consciência do personagem. Então, se o personagem está bêbado, se ele tem a consciência alterada, se ele toma um veneno, tipo assim, o narrador também está confuso, cara. Nem sempre o que o narrador diz é verdade. E aí ele te confunde. Isso é bem interessante. Foi o único livro que eu vi que trabalhou assim, cara.
É interessante essa questão que é até um movimento, né, na literatura do narrador, de você passar a ver o narrador como alguém que não é plenamente confiável, né? O narrador ele também mesmo nos livros em que o narrador é uma figura onipresente, nem sempre ele necessariamente deveria acreditar em tudo que ele está dizendo, né? Isso é muito legal. Isso tira uma segurança do leitor também, né? Acho que o Martin trabalha com os POV, né, Guiz? Sim. Point of View, né? Sim. Eu acho muito isso para mim também é uma coisa muito desafiadora, né? Eu tenho pretensões de escritor, né? Tô escrevendo aí um livro de fantasia também. E eu acho muito desafiador você assumir tantos pontos de vista diferentes e eles não parecerem o mesmo, né? Na escrita mesmo. Você conseguir em cada point of view encarnar uma personalidade, e ter uma visão de mundo diferente daquele, uma visão de mundo diferente. Você acabou de sair dele, né? Exatamente. Isso como escritor aí fica né? Eu acho que é um grande elogio, um grande desafio para quem gosta de escrever com um ponto de vista, né? Eu particularmente no livro que eu estou escrevendo, eu gosto muito de ponto de vista também, né? Escrever a partir das percepções do personagem. Aí você não deixar todos eles parecendo iguais, né? É um desafio muito, muito legal. Mas enfim. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.